Meus queridos, hoje eu quero levar vocês comigo, com a minha mulher, Adriana, com a minha netinha Helena, com a Naná, a Bruna e o Daniel, para continuarmos a viagem de ontem. Só que a de ontem foi longa, teve 1h30, de hoje é curta, tem 40 minutos. E nós vamos subir no Monte Hermon, parcialmente nevado. Há ocasiões entre dezembro e janeiro em que ele fica completamente nevado. Mas nós subimos lá já no final de março e ele estava apenas parcialmente nevado. Na semana que passou, houve uma grande frente fria lá, há 10 dias atrás, e ele recebeu outra vez uma grande quantidade de neve, mas nós já não estávamos lá. Foi meu privilégio, no entanto, levar a minha mulher, a minha netinha, a Bruna, que é filha do meu coração, e o meu sobrinho Daniel, que foi gravando, até lá em cima. Eu vou pedir que eles deixem o meu microfone aberto nos primeiros minutos dessa introdução, até eu começar a contar a história dos Benai Elohim, segundo Gênesis capítulo 6, que você vai poder ler quando desejar. E enquanto isso eu vou fazer umas narrativas rápidas. Peço a vocês aí dentro, meus filhos queridos, que rodem o documentário. Olha aí, a primeira visão que nós estamos tendo daquela fortaleza, ela se chama de Nimrod. Nimrod é o texto que você encontra em Gênesis capítulo 10, verso 8, que diz que da descendência de Noé, Sem, Cão e Jafé, da descendência de Cão, vieram alguns filhos, entre eles Nimrod. E Nimrod espalhou os seus domínios por Babilônia, Mesopotâmia, né? Iraque, Irã, para a gente entender melhor hoje, o Oriente Médio todo e a terra de Canaã, porque ele era descendente de Cão, de onde vem também a descendência de Canaã. E as tradições rabínicas colocam uma forte presença de Nimrod aí nessa região do Monte Hermon. E essa fortaleza aí, obviamente, não tem 10 mil anos de idade, ela é uma fortaleza bem mais recente e foi construída com esse nome, mas para caracterizar esse tempo bíblico antigo e essa presença de Nimrod. A palavra Nimrod significa rebelde ou rebelado, porque Nimrod teria se rebelado contra o Deus de Noé, que foi seu tataravô, dizendo: nós vamos construir uma torre. Nimrod foi o edificador de Babel. Nós vamos construir uma torre, porque nunca mais permitiremos que a água nos destrua no planeta, segundo as tradições rabínicas mais antigas, e não somente isso, segundo textos babilônios, antiquíssimos, onde a mesma narrativa é feita acerca de Nimrod. Aí nós já estamos no alto do Hermon, é o ponto mais alto de Israel, e é por isso que há esse adensamento de umidade, de orvalho, de neve no frio. E vamos pegar o teleférico para lá em cima eu contar a história dos Benai Elohim, possuindo as filhas dos homens. Olha aí a moçada chegando, como a Naná e a Helena estão felicíssimas, ó. Uma alegria enorme. Eu estou aí comprando os bilhetinhos e a Adriana e eu fomos subindo, a Bruna e a Helena juntas e o Daniel solitariamente num dos teleféricos gravando. Uma quantidade razoável de crianças brincando, isso já era por volta das 3 horas da tarde, mais ou menos, quando a gente chegou lá. Quase todas as crianças que passavam aí do lado me perguntavam, né? Você tem Facebook? Do you have Facebook?
Eu fiquei impressionado como o Facebook é uma coisa extraordinária na cabeça dessa geração em qualquer lugar da Terra. Aí são as imagens do Daniel, você vê que há pedaços da montanha que já estavam degeladas, sem neve, mas à medida em que você vai subindo, você vai vendo a neve ainda aumentar. O lindo é no período de dezembro e de janeiro, quando isso está tudo branco, branco, branco de neve. E é uma estação de esqui muito boa, muita gente vai esquiar lá no Monte Hermon. Aquele rapaz que estava conosco, o Svi, trabalhou durante vários anos como guia de esqui aí no Monte Hermon. Olha a Helena na felicidade dela abrindo os bracinhos. São apenas imagens que a gente foi pegando nessa subida. A grande euforia da minha neta é que ela nunca tinha visto neve, né? E nessa viagem eu não prometi a ela que ela veria neve, mas eu estava torcendo que houvesse alguma nevasca de última hora no Hermon, para que ela tivesse esse contato que toda criança gosta de ter, e não só criança, gente adulta também. Não é rápido, são 15 minutos. Então é uma maravilha. Nós chegamos lá e daqui a pouco vocês vão ver o teleférico abordando aí o lugar de entrada. E lá em cima eu vou começar a contar a história dos Benai Elohim. Mas assim que a gente chegou no meio daí do caminho, eu e a Adriana éramos os primeiros. Nós estávamos lá na frente, secundados pela Bruna e pela Helena, e o Daniel era o terceiro, filmando atrás. Só que eu estava com um chapéuzinho de couro e o vento muito forte. É um chapéu que prende bem na cabeça. Mas de repente deu aquele vento lateral e o chapéu foi embora. Olha, eu já sem chapéu aí, subi de chapéu, já estava conformado que eu tinha perdido o chapéu, mas o chapéu não tinha ficado tão distante da chegada ali do teleférico. Aí o Daniel e a Helena resolveram descer para pegar o meu chapéu. Olha, ela estava inquieta com o Daniel. Vovô, deixa a gente ir lá pegar o teu chapéu, vovô, e tal. E vamos pegar o chapéu do vovô. Aí ela e o Daniel resolveram ir. Eu dei instruções, olha, vão com cuidado, que a neve não está alta, ela está bem congelada, de modo que tem uma camada de gelo forte. Aí a Adriana e eu fomos ali para cima para observarmos a descida dos dois milhantes. Lá vão eles lá, ó. E o Daniel com um tênisinho furreca, sem trava nenhuma. Ó, você vê o sacrifício que o cara faz quando está com um sapato inadequado para andar na neve. A Helena com nenhum problema, com a botona cheia de trava. Então para ela estava uma moleza. Essa hora foi quando o guia local lá do monte veio dizer que eles não podiam, gritou, não pode, sai daí, é contra a lei, fazer isso. Estava cumprindo o papel dele. Aí eu expliquei para ele que não tinha perigo, que eu assumia toda a responsabilidade, que eles não iriam descer, para além daquele ponto ali, logo depois daquela placa, uns 4 metros, eu não sei se tanto, e que o meu chapéu tinha caído e eles tinham desejado ir buscar. Aí ele, enfim, se convenceu, eles desceram até lá, você ainda vai ver o Daniel ali fazer um esforcinho para poder chegar ao lugar do chapéu, dar uma quase escorregada ali por trás, mas não tinha perigo, não tinha nenhum abismo onde eles estavam. E a Bruna que estava filmando esse momento aí. E aí, ó, foram lá tentando descer, ó. Deu até uma desfocada que o Daniel não deixou a câmera no automático e, obviamente, a Bruna não tinha expertise para fazer os focos e os ajustes, né? Aí você vê que a Helena não está tendo problema, mas o Daniel está meio apavorado com a escorregão, porque tem muita pedra ali. O problema ali não é sair descendo lá na ladeira, é escorregar e bater com o braço, com a cabeça, numa ponta de pedra, se machucar.
Mas resgataram meu chapéuzinho de couro, tão gostoso o chapéu. E eu fiquei com o chapéu só mais uns 2 dias, porque afinal alguma coisa aconteceu e o chapéu rodou mesmo. Eu acho que foi numa fazenda na Galileia, quando nós descemos para fazer uma filmagem numa fazenda, estava um vento muito forte e eu desci somente eu, Daniel e o Svi para filmar. A moçada estava morrendo de sono, ficaram na van adormecidos e eu acho que foi numa dessas que o vento bateu, levou o meu chapéu e eu estava tão entretido na filmagem que nem percebi a saída do chapéu. Às vezes você fica com o chapéu tantas horas na cabeça que a presença dele ou a ausência dele começa a ficar irrelevante, especialmente no frio. Você vai ficando meio congelado, aí sai e não nota. E de modo que o chapéu que eles resgataram me serviu mais 2 dias, mas ao final eu o perdi. E aí eles vêm subindo, nós estávamos aguardando lá em cima. Vai ser uma fala aí sobre os Benai Elohim, e que eu fiz com muita rapidez, né? Porque estava ficando tarde, iria escurecer, e 5 horas da tarde era o nosso limite para deixarmos o lugar. Eu falei para vocês lá embaixo no banho. Vou ficar calado, sigo eu. Vou contar para vocês uma história bizarra. Eu vou ler aqui em Gênesis 6, que diz, é o episódio antes do dilúvio, de quando Deus destruiu a raça humana, poupou a Moisés, a Noé e aos seus filhos, e pela história dos povos a gente sabe que provavelmente alguns seres humanos escaparam também. E o texto diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E aí, aqui se diz que a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus, e eis que tudo estava corrompido, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. A história bizarra que eu falei que ia contar é essa aqui. Porque na leitura que eu fiz aqui, o que dá para entender de imediato? O que se diz é que os homens se multiplicaram e lhes nasceram filhas, certo? Aí diz assim: os filhos de Deus, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram lindas, tomaram dentre as mulheres as mais bonitas, as que eles quiseram mais. E desse casamento surgiram gigantes, e que se tornaram os varões, os homens renomados em toda a antiguidade. Por causa disso é que veio o dilúvio. Então, por que será que filhos de Deus escolhendo filhas dos homens para casar, isso seria uma coisa tão ruim? Ó, eu escolhi uma mulher bonita para casar, eu sou um filho de Deus,
E se eu tivesse que escolher entre mulheres, meu coração preferencialmente, como eu sou um ser humano, iria naturalmente se inclinar a gostar de uma mulher bonita por fora e por dentro, que foi a bondade que Deus me deu. Porque a Bíblia diz que quem acha uma esposa encontra bondade diante de Deus, especialmente quando é uma esposa bonita por dentro e por fora. Então não tem nada errado nisso. A Bíblia louva a beleza, o encontro, a poesia, o amor. Não tem nada errado. Você vê na narrativa bíblica, de vez em quando, a expressão que diz "e fulana", referindo-se a uma mulher, era bela. E com isso não se está falando nada ruim. E nem tão pouco que é ruim encontrar um homem se apaixonar por uma mulher bela e casar com ela. Então a questão é, quem são esses filhos de Deus? E é aqui que aquela sua Bíblia hebraica ajudaria bastante na diferença. Sabe por quê? Porque filhos de Deus aqui, no hebraico, é a expressão Benai Elohim, que é uma expressão que designa anjos e não homens. Anjos. O que se está dizendo é que veio o dilúvio e Deus fez a terra inteira ficar coberta de água e só Noé e a família dele escaparam, segundo a narrativa bíblica, por causa dessa coisa bizarra de que anjos se apaixonaram por mulheres e possuíram mulheres. E aí que se diz o seguinte: por isso se corrompeu a raça humana. A raça humana não se corrompe como raça quando um ser humano casa com outro ser humano. Ela se corrompe como raça, como espécie, quando existe alguma forma de hibridização, de mistura. Entendeu? Então aqui se está falando de uma mistura de entes, de pessoas, de criaturas, de uma outra dimensão, que são os anjos, os Benai Elohim, com as mulheres, com os humanos. Por isso é que o resultado foi tão grotesco. Porque quando um homem se casa com uma mulher, isso não altera a espécie a ponto de fazer com que surgissem seres grandes, gigantes. Alguns desses seres eram tão grandes que chegavam a ter 5 metros de altura, 4,80 metros. Olha, aqui embaixo, vocês estão vendo aqui para baixo? Olha aí para lá. Naquelas colinas lá de baixo, quando nós descermos, nós vamos ver as colinas de Golã, que é aquela região, aquela primeira cordilheira de montanhas que está passando ali, ó. Não lá de trás, essa primeira daqui, ó. Sim. Golã. Ali em cima morava um homem chamado Og, rei de Bazã. Porque lembra que ontem à noite eu pedi para você ler o Salmo 22? Lá no Salmo 22, que é o Salmo do Messias, diz que havia touros em Bazã. Era sinal de que aquilo já foi uma zona muito fértil, com muita grama, se criou muito touro, muito gado ali. E esse Og, que era rei de Bazã, e que hoje se chama Golã, a região, diz a Bíblia que ele dormia numa cama que tinha mais de 5 metros de comprimento e 2,80 metros de largura. E ela era toda feita de ferro maciço para poder aguentar o peso do cara. Porque ele media quase 5 metros de altura. Isso depois do dilúvio. Foi por isso que eu disse que não apenas Noé e a família dele escaparam. Noé e a família foram os que escaparam para manter essa linhagem humana intacta. Mas alguns sobreviveram. Do contrário, não haveria ainda descendentes dos gigantes depois do dilúvio. Porque nenhum dos filhos de Noé era gigante para ter gerado uma descendência daquela, logo se deduz que alguns seres escaparam. O que se está dizendo aqui? Que o dilúvio veio porque os anjos invadiram a terra, caíram, deixaram, como diz Pedro aqui na frente no Novo Testamento, e Judas na epístola dele,
deixaram a sua própria dimensão. Nós estamos a uma dimensão dos anjos. Tem anjo aqui com a gente, para todo lado, só que eles estão separados da gente por uma camada que a gente não vê. Hoje em dia, quando você estiver estudando já no 3º grau, você vai estudar física, você vai entender que o tempo e o espaço é uma membrana, a gente vive dentro de uma membrana. Ao lado dessa membrana tem outras camadas, outras camadas, outras camadas, tem muitos mundos paralelos ao lado da gente. Hoje a ciência já conta 11 dimensões paralelas, numa teoria física chamada teoria das cordas. Conta de 9 a 11 camadas paralelas, que coincide com as designações que o Novo Testamento faz de principados, potestades, tronos, poderes, rodas, que são aqueles girantes que o profeta Ezequiel descreve, que parece disco voador, que ele disse que viu lá no Irã, na Pérsia, às margens do rio Ulai. Se você for contar, são entre 9 e 11 camadas que a Bíblia descreve. E hoje a teoria física das cordas dimensionais também diz que existem entre 9 e 11 camadas que a física consegue detectar. Então, esses seres que estão aqui a milímetros dimensionais da gente, que nos veem, a gente não os vê, mas eles nos veem o tempo todo. Quando os homens foram gerando filhas bonitas, eles ficaram encantados pelas mulheres, eles ficaram com vontade de se tornar humanos, como naquele filme Cidade dos Anjos, quando Nicolas Cage decide deixar de ser um anjo para viver uma vida de humano, só que ali ele é um anjo legal, bonzinho. Esses aqui não. Foram os caras que se corromperam, foram os anjos que se corromperam e que quiseram, de fato, invadir a criação original de Deus e hibridizar, misturá-la, criar uma outra coisa. Hoje em dia os homens fazem isso com alteração genética, com ciência genética. Aqui na antiguidade, eles fizeram isso tendo relações sexuais com as mulheres, eles as possuíram. E o que nasceu das mulheres foram esses seres que já não eram completamente humanos. Eles eram meio anjos e meio homens. Meio anjos e meio homens. Gigantes. Quer dizer, anjos caídos, né? Que se tornaram. A Bíblia só diz que eles geraram varões de renome. Agora, se nasceram mulheres também dessa mistura, eu não sei. A descrição aqui só fala do sexo masculino. E que eles se tornaram os varões que dominaram a antiguidade, os homens da antiguidade. Todas as culturas da Terra contam a mesma história. Os gregos falavam dos titãs, que eram seres dessa mesma natureza. E os filhos dos deuses. O Flávio Joséfos, que eu falei sobre ele lá embaixo hoje, descreve nas antiguidades, falando com os romanos e com os gregos, ele disse: vocês, ó romanos e gregos, fiquem sabendo que aqueles a quem vocês chamam de deuses e de titãs são aqueles que o Gênesis diz que são o fruto da união de anjos com mulheres humanas. A mesma coisa se você for entre os incas, os astecas, os egípcios, da primeira até a quarta dinastia no Egito, eles diziam que todos eles eram descendentes da mistura de humanos com os deuses. Então, de onde vem a ideia politeísta, que é a ideia de muitos deuses na Terra? Vem justamente disso aí, porque eles eram tão superiores aos humanos em tudo, nas ciências, na inteligência, nas artes, no entendimento do universo, em tudo isso, que eles ficaram absolutamente superiores aos humanos e viraram os tiranos e dominadores da Terra inteira. E mais do que isso, aqui diz que até os animais foram corrompidos, significando dizer que eles devem ter alterado também até vários animais, que é o que você encontra na história antiga,
que os antropólogos leem e dizem que tudo é mito. É quando você ouve falar daqueles animais esquisitos, animais metade homem, metade bicho, coisas as mais estranhas, podem ter sido resultado desse tipo de intervenção que fez Deus dizer: não dá para acabar só com a raça humana, eu vou ter que recomeçar o mundo. Daí a história de Noé ser uma história de humanos e de animais que foram preservados para o recomeço de toda a vida. E a Bíblia diz, quando se refere a esse tempo, antes do dilúvio, chama essa civilização que viveu e existiu durante milênios. Não foi curto esse período, foi desenvolvidíssimo esse período. Chama de mundo antigo. Tem lendas como, por exemplo, a de Atlântida, que é a lenda de uma civilização extraordinária, poderosa, com mais sabedoria do que tudo, e que afundou no mar. Olha como é tudo na água que acaba. É muita coincidência para você desprezar essa riqueza de informação histórica e antropológica assim, jogar fora do nada. E coincide com isso aqui. Eles viraram os deuses dos povos. Quando o dilúvio veio, que acabou com isso tudo, não acabou, no entanto, com a memória desse tempo. De modo que os que sobreviveram ao dilúvio continuaram lembrando daquele tempo onde havia esses seres tão poderosos que eles cultuavam como Deus. Só para dar um exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, havia ilhas na região ali da Malásia, tribos indígenas, que nunca tinham visto um avião. E quando os americanos pousaram pela primeira vez de avião naquelas ilhas, só para abastecer e fazer algumas coisas, e depois foram embora, aquelas tribos construíram aviões de palha e ficavam cultuando os aviões. Agora, recentemente, 80 anos atrás, para você ver como isso funciona, como é que isso vai passando de uma geração para outra. Quem não tem a informação fica só com aquela coisa bizarra, cresce, e aí vamos cultuar. Quem sabe se a gente fizer uma outra coisa igual, eles reaparecem. Porque eles chegaram do céu trazendo comida, trazendo tanta coisa diferente que eles não conheciam e foram embora e deixaram. Então nós temos o testemunho bem recente de que a humanidade responde desse modo, de modo que o politeísmo, que é o culto a muitos deuses, decorre dessa ideia. Agora, os Benai Elohim, que são esses filhos de Deus, por que a gente sabe que os Benai Elohim aqui não são humanos e sim anjos? Porque no Velho Testamento essa expressão aparece associada aos anjos em dois lugares, aqui e no livro de Jó, aonde diz que quando Deus reuniu os Benai Elohim, os anjos, Satanás se apresentou na Assembleia Celestial junto com os Benai Elohim. E claramente não se estava falando de homens, mas de anjos. Então, no Velho Testamento, essa é uma frase, é uma expressão que designa anjos, caídos ou não. Nesse caso, porque eles tomaram essa decisão, eles se tornaram anjos caídos e corromperam tudo. E o livro de, como eu disse, a Epístola de Pedro e a Epístola de Judas, diz que por causa disso, esses anjos foram mantidos em correntes no Tártaros, no inferno, junto com toda aquela geração que se corrompeu com eles. Até que Jesus morreu e Pedro diz que ele desceu a essa região abissal do mundo espiritual e pregou o Evangelho. A palavra que Pedro usa é evangelizomai, no grego, que significa proclamar a boa nova. E olha como a misericórdia de Deus é grande. E ele resgatou os humanos, ou aqueles que tinham se corrompido. Por isso também, Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, que quando Jesus, que desceu ao abismo, subiu às alturas, ressuscitado de entre os mortos, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens.
A bondade de Deus está para além de toda a compreensão da gente. A religião é muito pobre para falar do amor e da bondade de Deus. Aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com esse monte aqui? Com o Monte Hermon? Por que você disse que era lá no Hermon que você ia contar essa história? Porque existe um livro que não está na Bíblia, mas que é citado na Bíblia aqui na Epístola de Judas, chamado Livro de Enoque. Porque o livro de Enoque nos diz, está aqui citado em Judas, e se está citado na Bíblia é porque a Bíblia leva a sério várias narrativas daquele livro. É um livro que foi escrito aproximadamente 300 anos antes de Jesus vir ao mundo. Ele tem esse nome de Livro de Enoque, que foi o 7º depois de Adão, não porque tenha sido Enoque que escreveu o livro, porque na antiguidade era comum pegar o nome de uma pessoa séria e por empréstimo e atribuir uma coisa igualmente importante a alguém. Como Enoque, aqui no livro de Gênesis, é um homem que andou com Deus a tal ponto de que ele foi arrebatado para o céu como Elias, que foi levado no redemoinho. Enoque foi tomado para Deus, ele não viu a morte, ele foi arrebatado. Então ele tem um status espiritual de uma pessoa ultra especial, que conhecia a intimidade de Deus. E ele foi contemporâneo dessa época aqui, o Enoque. Então, essa época é bizarra. Então, quando escreveram o livro de Enoque, deram esse nome de Enoque porque ele foi contemporâneo, e dentre os contemporâneos, o mais especial de todos, a ponto de não ver a morte, de ter sido arrebatado aos céus. Nesse livro de Enoque, está dito que foi aqui no Monte Hermon que os Benai Elohim desceram, no topo do Monte Hermon, onde a gente está. E desceram 300 Benai Elohim. Vamos indo, então? 300 Benai Elohim em cima do Monte Hermon. E foi em cima do Monte Hermon que eles fizeram um pacto. O pacto que dizia, está lá no meu livro, Nefilim, a história inteira, inclusive a transcrição do livro de Enoque, dizendo que eles fizeram um pacto, porque eles sabiam que se eles traspassassem a fronteira, não teria volta. E eles decidiram que fosse qual fosse a consequência, eles iriam entrar no mundo dos humanos e iriam fazer dentro do mundo dos humanos o que quer que eles quisessem. Eles iriam se sentir e se tornar os senhores da humanidade, os deuses dos humanos. Olha o tamanho da gravidade do pecado deles e do que aconteceu na Terra. Hoje, a gente chama isso de OVNI, de disco voador, mas na realidade é só uma expressão moderna, tecnológica, desse tempo, mas são as mesmas coisas. Porque se você ler aqui o profeta Ezequiel, ele descreve, lá na profecia dele, girantes que rodavam uns sobre os outros, com olhos em volta que ele não sabia explicar, com luzes estranhas e que zigue-zagueavam no céu em direções as mais diferentes, e que eram anjos do bem, que trouxeram a ele a palavra de Deus, que foi a mesma palavra que ele escreveu aqui sobre Israel, sobre o futuro, sobre um monte de coisas. Então a farta evidência bíblica a respeito de que o que os homens hoje chamam de OVNIs não são seres que estão vindo lá de Andrômeda ou de algum outro lugar, são seres que estão aqui do nosso lado. Eles só atravessam a dimensão. Por isso, às vezes, você vê no radar, o radar que detecta OVNIs, às vezes eles estão aparecendo. Aí vão caças atrás deles, eles brincam com os caças para lá, para cá, ninguém consegue acertá-los. De repente, o piloto do avião está vendo eles, mas eles desapareceram no radar. Outras vezes, eles estão aparecendo no radar, mas o cara não está conseguindo enxergar a olho nu. Outras vezes, eles estão aparecendo aos olhos e aparecendo no radar. O que é uma demonstração de que eles passam de uma dimensão para outra com a maior facilidade. Agora, quando um anjo vem, e eles têm muitas formas, existem vários níveis de anjos.
tem anjos, tem arcanjos, tem querubins. Diz, é tudo da Bíblia que o vovô está contando. Anjos, arcanjos, serafins, querubins, principados, potestades, poderes, tronos, as rodas, os girantes. São muitas camadas de dimensões. Quando eles vêm da parte de Deus, eles vêm porque Deus envia. Porque a Bíblia diz que os anjos são espíritos enviados da parte de Deus, ministradores de graça e de salvação. Anjos de Deus só atravessam essa dimensão com ordem de Deus. Por isso que anjo significa mensageiro. MSN. Não é menina sem noção, é messenger, mensageiro. Anjo significa isso, ele não vem para ficar ali sentado com a gente, ele vem, cumpre a missão dele e volta. Eles não recebem a ordem de ficar se metendo na vida da gente. Agora, quando eles rompem o vínculo dele com Deus, a relação deles com Deus, a obediência deles a Deus, aí eles viram satanases, eles viram como Satanás, que já foi um querubim elevadíssimo, e resolveu que ele queria ser maior do que Deus e não queria se submeter a Deus, ele virou diabo. Então, quando esses seres tomaram essa decisão, de acordo com o livro de Enoque, aqui em cima do Monte Hermon, e fizeram esse pacto, eles sabiam que não ia haver retorno. E foi uma coisa totalmente deliberada. Eles disseram, não, quem vai mandar na terra somos nós. E eles fizeram isso durante milênios. Controlando os humanos, deram muita sabedoria, ciências, artes e coisas, ensinaram também muita porcaria. O livro de Enoque diz que eles ensinaram os homens o vampirismo, a querer beber sangue de homem, canibalismo, ensinaram todo tipo de orgia, de coisas as mais porcas que você possa imaginar, eles trouxeram para dentro da humanidade. Eles não só alteraram a espécie humana, mas alteraram o próprio comportamento humano para sempre. Para Deus chegar e dizer, eu me arrependi do que eu criei e eu vou ter que destruir e vou preservar só Noé, é porque não tinha jeito mesmo, minha gente. Agora, até o ano 500 da nossa era, até um homem chamado Agostinho, que é famoso na história da igreja, tanto os judeus quanto os cristãos entendiam esse texto do jeito que o vovô está contando aqui. Foi só depois de Agostinho que eles começaram a dizer, não, essa é uma ideia bizarra demais, de homens se misturarem com anjos. Anjo não deve ter sexo. Eles começaram com essa história. Daí para frente, o protestantismo, por exemplo, ensina que esses filhos de Deus seriam os filhos de Sete, filho de Adão, que teriam se casado com as filhas de Caim. Tolice total, porque Sete era tão humano quanto Caim. Portanto, no máximo o que aconteceria seria uma alteração cultural, mas não iria fazer uma mudança genética, não iria produzir gigantes, não iria produzir uma corrupção que alterasse até os animais da terra. É grave o que está sendo dito aqui. E o que está sendo dito aqui está acontecendo de novo na humanidade com uma intensidade enorme. Nunca parou de acontecer. Nunca parou. Sempre tem seres de outra dimensão querendo penetrar a nossa para nos corromper. Seja de maneira invisível, como acontece com tentações, com tudo isso que a gente vive o tempo todo. Tem esses espíritos mais baixinhos, que são os demôniozinhos que possuem pessoas, que a gente conhece essas manifestações, mas isso aí é café pequeno. Aqui a gente está falando dos príncipes do mundo espiritual, dos seres mais elevados, que quando tomam essa decisão é um negócio horroroso para a humanidade. Durante o curso da história humana nunca parou de haver manifestações desse tipo. Houve épocas que houve muito menos. Mas nós estamos outra vez vivendo uma época na humanidade onde esse negócio está enchendo o mundo para todo lado. E Jesus disse que nos últimos dias haveria muitos sinais do céu e nos céus. E muitas coisas espantosas que
que os homens não acreditariam. Agora mesmo, há um mês atrás, houve uma aparição de um OVNI em cima da mesquita de Omar, do Domo da Rocha, lá em Jerusalém, que está em vídeo e que os cientistas examinaram, os especialistas em vídeo, disseram que não é uma falsificação, que é um negócio autêntico e sério. No mundo inteiro isso acontece. Só na Inglaterra, em 2009, durante 3 meses, houve 300 manifestações visíveis, filmadas, vistas por milhares de pessoas. Eu já vi 2 vezes na minha vida. A primeira vez eu vi com meu pai e com 12 ou 13 amigos meus, quando a gente ia para um jogo de futebol em Itaperuna. E eu tinha entre 13 e 14 anos de idade, ia jogar bola lá. Eram umas 11 horas da manhã quando meu pai viu no céu aquela esfera brilhando, parada no meio do céu. Nós paramos o carro, era uma Kombi, saímos todos de dentro do carro, ficamos olhando para aquela coisa ali, perplexos. Papai era um homem muito racional, sério pra caramba nas observações dele, científicas, físicas. Ele tentava eliminar todas as causas racionais possíveis. Mas naquele dia ele ficou olhando e de repente nós todos parados, eu falei: papai, o que é aquilo? Ele falou: olha, não é nada dessa vida, não é balão meteorológico, não é coisa nenhuma. Nós olhando ali, alguns minutos olhando para aquilo, de repente o negócio sumiu. A outra vez foi em 1974, mais ou menos em novembro de 74, eu estava numa classe de física na escola, à noite, com a minha turma toda na escola técnica. O professor Bessa, meu professor de física, estava dando a aula. Quando a gente ouviu aquela gritaria, nós corremos para a janela, vinha passando em cima um negócio que não dá para eu te descrever. Aos meus olhos não parecia redondo, parecia assim uma traça. Só que era um negócio que, se você somasse vários aviões jumbos, pusesse juntos, não dava o tamanho daquilo. Bem devagarzinho, passando sobre a nossa cabeça, sem fazer nenhum barulho. Então eu vi lá com a turma inteira aquela coisa enorme passando sobre a nossa cabeça. Não só eu, mas os 3 ou 4 mil alunos da escola correram todos para o pátio para ver. A gente ficou vendo aquela coisa, olhando para cima. E a sua avó, Aldinha, junto com o pai dela, que era capitão dos portos de Manaus, ficou vendo aquilo lá em cima do Rio Negro, enorme, como se fosse um navio no céu, imenso. Ficou vendo aquilo por cerca de 15 minutos, até que de repente ele simplesmente desapareceu. Foi embora. Ele foi embora? É, quando cair vai embora e desaparece. Pois bem, o que eu estava dizendo lá é que foi, de acordo com o livro de Enoque, aqui em cima do Monte Hermon, que esses Benai Elohim fizeram esse pacto de invasão da terra, de corrupção da espécie humana. E eu também estava dizendo que nesses dias o aumento dessas coisas, para mim, é a minha opinião, isso não é nenhuma revelação de Deus, é só uma opinião humana. Para mim, é um sinal claro de que nós estamos chegando naquela época final. Por quê? Porque Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Casavam-se, davam-se em casamento, negociavam isto, aquilo, tal. Ora, casar-se, dar-se em casamento não é nenhum problema. Os homens sempre casaram-se e deram-se em casamento. Jesus começou a vida, o ministério dele, num casamento, multiplicando, transformando água em vinho. Então casar é uma bênção. Ele não estava se referindo ao ato de um homem casar com uma mulher, ele estava se referindo à mistura, à hibridização, para ser uma coisa grave, como foi grave naquele tempo. Então, aqui em cima desse monte, de acordo com o livro de Enoque, foi onde essa confusão se estabeleceu. E hoje, com o aumento disso, para mim esse é um dos sinais de que a gente está se aproximando de uma época idêntica, porque como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Eu quero ler em 2 Pedro, no capítulo 2,
do verso 1 até o verso 5, que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Aí olhe com que Pedro ilustra o que ele estava dizendo acima sobre a corrupção dos anjos do Evangelho, dos pregadores do Evangelho que viram falsos profetas. Diz no verso 4, ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, no Tártaros, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Aí ele associa isso a Sodoma e a Gomorra, vai associando tudo isso à tentativa humana de corromper o Evangelho, e vincula essa tentativa de corromper o Evangelho à ação que houve da parte de anjos nos dias de Noé, corrompendo a espécie humana. E aqui em Judas, no capítulo único, Judas diz o seguinte no verso 6, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu domicílio, a sua dimensão, Deus os tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o dia do juízo. Aí associa isso de novo à prostituição, à mistura em Sodoma e Gomorra, e vai falando da perversão dos anjos humanos, que são os pregadores do Evangelho, que vão virando também falsos profetas, até o ponto de que ele descreve e associa isso tudo que ele vem dizendo no verso 14 ao livro de Enoque, quando ele diz, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. E note que Judas usa o livro de Enoque, como eu já fiz referência há pouco, ele não está na Bíblia, mas ele é usado por Judas, por Pedro, Paulo, em 2 Coríntios 12, quando diz que foi ao terceiro céu, está fazendo uma alusão à cosmologia descrita no livro de Enoque do ponto de vista espiritual, bem como toda a noção de principados, potestades e poderes também decorre do que Enoque disse. E como eu falei há pouco, essa foi uma noção que fez parte do judaísmo e da fé cristã até o século VI, nos dias de Agostinho, quando eles começaram a fazer isso ser a descendência de Sete se casando com a descendência de Caim, mas não teriam nascido os seres bizarros que se descreve, e veja que o contexto tanto de Judas quanto de Pedro relaciona isso tudo às práticas de prostituição entre os humanos e associa a mesma coisa ao que os anjos no tempo do dilúvio fizeram em relação
as filhas dos homens, deixando a sua própria dimensão, abandonando o seu estado original, largando o seu domicílio dimensional, para fazerem essa miscigenação desgraçada, em razão da qual veio o próprio dilúvio. É óbvio que há pessoas que não concordam comigo. Essa é uma ideia muito bizarra para a cabeça dos politicamente corretos. Agora, eu, como não estou nem aí para ação, nem para mentalidade, nem para interpretação politicamente correta de quem quer que seja, eu estou liberto em Deus para crer na simplicidade das coisas como Pedro cria, como Judas cria, como Paulo cria, e não tenho nenhuma razão intelectual para adequar o pensamento bíblico às expressões dos gostos pós-modernos. Estou aqui com a cara livre e limpa para dizer que eu creio que o que aconteceu nos dias do dilúvio foi essa miscigenação dos Benai Elohim, desses que o livro de Enoque chama de os vigilantes. Na realidade, essa é a linguagem que o livro de Enoque usa. Os vigilantes desceram sobre o monte Hermon. E é também uma expressão que o livro de Daniel usa, e o livro de Ezequiel, quando fala algumas vezes de anjos, fala os vigilantes, o vigilante que vi vindo trazer a mensagem, o vigilante que me apareceu, de modo que as linguagens são tão próximas que só mesmo o indivíduo tomado pela impossibilidade de crer, dada as conjunturas acadêmicas da modernidade e da pós-modernidade, é que ficam com essa dificuldade. E, a meu ver, tanto Judas quanto Pedro fazem uma junção inequívoca entre a ação humana dos anjos humanos, os pregadores, os que deveriam ser os mensageiros da palavra incorruptível e que se corromperam nas suas motivações, nas suas ganâncias, nas suas avarezas, nas suas cobiças e nas suas libertinagens, com os anjos, conforme eles ilustram, sem pudor. E é na mesma ausência de pudor que caminha a minha própria vida. De modo que eu queria dizer a você o seguinte: nós vamos chamar um intervalo musical de uns 5 a 10 minutos, e é o tempo que eu quero que você se prepare, se você desejar, fazer perguntas sobre este assunto. Agora são 10h10 da manhã. Nós teremos aí uns 45 minutos para respondermos a esse tipo de perguntas, se você quiser. E se elas renderem muito mais de acordo com o genuíno interesse de vocês, nós iremos até onde e até quando o tempo der ao meio-dia. Do contrário, aí por volta de 11 horas da manhã, eu mudarei de assunto. Está certo? Mas se você quiser, o chat está aberto. Mais do que isso, logo depois eu também vou abrir a oportunidade para 3 ou 4 telefonemas para pessoas que queiram perguntar, mas não agora. Isso só vai acontecer, o telefonema, na hora que o número aparecer, não antes. Senão você vai ligar e o Judá vai dizer ali dentro que não está na hora. Mas quando o número aparecer, você pode então telefonar acerca deste assunto. Está bom? E se, como eu disse, as coisas renderem de maneira que eu julgue pertinente e interessante, nós prosseguiremos. Do contrário, eu tenho alguns outros assuntos de natureza bem existencial a tratar com vocês até o final do programa. Daniel, meu filho, um momento musical para dar tempo do pessoal escrever aqui no chat para o Braulio. Faça isso agora. Olha a música aí rodando.
ago, I would have told you that the world was round. Good and sound, freedom, but the future was secure. And now I'm not so sure. It seems like gravity has been reversed and getting worse, and nothing works and everybody hurts. Yes, there's a trail of tears down through the years of broken hearts. It's still so hard to let the sunshine in. Love's the answer. No matter what I swear love is, still the answer, just like it always was. Gente querida, nós estamos de volta e o Braulio disse que está pipocando de gente fazendo pergunta, mas quando o documentário ia começando, o Tony disse que tinha uma pergunta a fazer. Eu quero que ele seja privilegiado iniciando essa sequência de perguntas, meu irmão. Obrigado. A minha pergunta é, se os anjos não têm sexo, por que houveram neles um desejo masculino por mulher? Ao invés, por que não por homem? Porque a questão é mais do que sexual, é desejo de poder. E por que não por homem? Porque o homem não reproduz. E como o desejo era um desejo de poder, o poder nesse caso estava na reprodução. Quando em relação à sexualidade, Jesus diz que eles não se casam e não se dão em casamento entre eles, porque eles são da mesma natureza, eles não se reproduzem. E a segunda coisa, eles não se reproduzem entre eles, mas em momento algum se diz que eles não têm o poder de se reproduzirem na medida em que eles têm capacitações extraordinariamente superiores à própria condição biologicamente sexual dos humanos. Hoje em dia, nós humanos, que somos seres finitinhos, pequenininhos dessa dimensão, conseguimos clonar, conseguimos geneticamente alterar, conseguimos fazer reproduções artificiais que vão do mundo vegetal ao mundo biológico, ao mundo animal, e nós somos seres muito inferiores na nossa compreensão do universo, da natureza das coisas. Então imagine essa mente hipercientífica, se você quiser usar uma linguagem pobre, que os anjos possuem. É que a nossa mentalidade acerca dos anjos está condicionada a essa coisa barroca, horrorosa, pequena, pobre. Eu nunca consegui pensar em anjo com essas categorias. A primeira vez que eu perguntei ao meu pai quem era Satanás, ele começou dizendo o que ele cria que a Bíblia dizia. Sabe como é que ele concluiu? Ele concluiu: meu filho, pegue um psicólogo genial, usando mais do que todo o potencial que a mente humana tem, e que tivesse tido a capacidade de aprender com todas as culturas desde o início da civilização humana, e esse indivíduo ainda seria uma topeira perto da capacidade de observação, de saber, de compreensão que Satanás e anjos possuem de nós, da nossa natureza, do nosso mundo e de tudo mais. Então, desde garoto na fé, que a minha compreensão sobre os anjos nunca viajou pela dimensão limitante do cristianismo, da cultura barroca, que é o que prevalece entre nós até os dias de hoje. Então, por que mulheres e não homens? Porque homens não reproduziam. E a questão deles, mais do que uma questão de tesão, era uma questão de reprodução,
de corromper a natureza das coisas. Eles quiseram penetrar na criação como deuses dos humanos e gerarem entre os humanos aqueles que seriam, dentre os humanos, os grandes poderosos da antiguidade, conforme o livro de Gênesis nos diz. E diz que foi por causa dessa miscigenação que corrompeu a criação, não apenas a cultura humana, mas a natureza humana, é que veio o dilúvio. Do contrário, meu amigo, corrupção humana por corrupção humana, a gente tinha que ter um dilúvio a cada geração, não é? Mas é porque a coisa atingiu um nível tão horroroso que Deus separou a Noé e a sua casa para zerar a quilometragem. E o corte que o Velho Testamento faz, e o Novo afirma com mais veemência até do que o Velho, dizendo que Deus sepultou o mundo antigo, deixa muito claro que houve, de fato, um corte. Do contrário, a humanidade não teria chegado como humanidade até os nossos dias, sob hipótese alguma. E como eu fiz referência rápida ali, contando aquela história que não pôde ser mais longa, porque eu não sei se você observou, tinha uma senhorinha varrendo ali atrás da gente, fazendo uma barulheira terrível. Ia se aproximando às 5 horas da tarde, aí chegou uma hora que ela me interrompeu, por isso subitamente eu já apareci do lado de fora, com a Helena se vestindo, porque estava frio. E porque eu disse, vamos parar aqui, vamos terminar ali fora. E eu também estava de olho no horário do teleférico, que era para a gente não ficar lá em cima a noite inteira, né? Então eu fiz um hiper resumo. Mas na realidade, a quantidade de testemunhos dos povos, os testemunhos culturais e antropológicos, são todos coincidentes. E até mesmo o chamado mito de Atlântida, né, que Platão narra, e Platão é levado a sério em tudo, menos em relação à Atlântida. Na Atlântida ele virou uma analogia, quando na realidade ele estava descrevendo uma história que é comum, eu poderia chamar de o dilúvio de Platão. A história de Atlântida coincide com a da Bíblia, coincide com Joséfos nas narrativas dele, nas antiguidades, coincide com o que os egípcios contam, os gregos contam, os povos antigos de todos os lugares remotos carregam essa memória. E a grande pergunta que fica, que no meu livro Nefilim, especialmente aquele que vem com notas de rodapé, não o original, porque eu escrevi originalmente o livro com notas de rodapé, mas a editora que o publicou a primeira vez não quis colocar as notas de rodapé, dizendo que iria desconstituir a narrativa romântica do livro. Aí eu permiti que eles tirassem as notas de rodapé, mas já na terceira ou quarta impressão do livro, eu mandei que as notas de rodapé fossem acrescentadas, porque nas notas de rodapé eu vou contando, não de maneira ficcional, mas de modo bíblico, essas coisas e fazendo essas associações ao Novo Testamento, ao Velho, a Paulo, a Pedro, a Judas, ao significado de Benai Elohim, diferentemente de Nefilim. Os Benai Elohim são os filhos de Deus que desceram. Os Nefilim, já etimologicamente falando, são os que caíram dos caídos. De modo que a própria narrativa bíblica define isso na própria etimologia do nome. Agora, por que depois do dilúvio ainda há gigantes na Terra? E com uma diferenciação. Os gigantes que a gente encontra antes do dilúvio parecem ter tido um poder extraordinário em misturarem elementos naturais e biológicos dos humanos com capacitações sobre-humanas, supra-humanas, para a gente não dizer sobrenaturais, mas supra-humanas. Já aqueles descritos posteriormente ao dilúvio
que a própria Bíblia diz que são descendentes dos Nefilim, e que são os Refaíns, os Emumins. O Velho Testamento dá uma lista ali de descendentes deles, até chegar a Og, rei de Bazã, lá em Golã, que eu mencionei ali na minha narrativa rápida. Golias seria um também? Dos filisteus. Agora, você vê que eles vão ficando menores, você vê que eles vão se tornando humanos com gigantismos, apenas caracterizados pela força física, mas já não mais por inteligência extraordinária. Ou quando os israelitas entraram na terra de Canaã, que é a terra de Cão, que é a terra de Nimrod, que foi poderoso entre os humanos, o fundador, justamente onde vocês estavam ali. Fundador de Babel, você vê que o que se diz é que quando os israelitas entraram, os povos que eles encontraram em algumas regiões de Canaã eram gente tão gigantesca que eles usam aos nossos próprios olhos. Em relação a eles, nós éramos como gafanhotos, de tão pequenininhos. E você vê que existe uma conexão interessante entre esses gigantes e Satanás no Velho Testamento, que a primeira vez que aparece a expressão Satanás no Velho Testamento, porque você tem a serpente lá em Gênesis, e a palavra Satã é usada no hebraico como expressão do adversário, seja humano, circunstancial, conjuntural. Quando aparece Satanás com S maiúsculo, foi quando? Quando se diz que os homens de Davi mataram os últimos descendentes dos gigantes. Os 4 últimos descendentes dos gigantes. Aí se diz: então levantou-se Satanás contra Israel. Eu acho isso extremamente significativo, que quando se diz que mataram os últimos, Satanás se levanta contra Israel. E aí surge aquele surto de grandeza em Davi, querendo fazer o censo, mostrar que ele tinha alcançado alturas superiores a todos os demais, suscita um gigantismo egótico em Davi. Mas respondendo à sua pergunta inicial, eu diria rapidamente essas duas coisas, né? O Braulio, que quando você disse que tinha essa pergunta a fazer, e teve uma resposta imediata.